Oi pessoal, eu sou a Isabelle. Se você curte relatos sobrenaturais, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, ative as notificações e lembre-se de curtir o vídeo logo por isso, pois ajuda a entregar para outras pessoas. E vem comigo explorar o sobrenatural. A mulher do cemitério. Oi, Isa, meu nome é Ciclano e preciso compartilhar uma experiência que vivi e nunca consegui me esquecer. Já ouviu falar sobre a mulher do velório? Até aquele dia eu achava que era só mais uma daquelas lendas que todo mundo contava, sabe? Mas depois que aconteceu comigo, não tenho mais tanta certeza. Era uma noite fria, em Rio Preto, onde morei por muitos anos. Estávamos num velório de um tio muito querido. O clima já era pesado, com todos abalados pela perda. Eu me lembro bem de quando entrei no salão, tudo parecia normal, até que notei uma mulher sentada no último banco. E detalhe, ninguém sabia quem que era aquela mulher. E isso começou a incomodar a todos. Ela estava de cabeça baixa, vestida com um vestido preto antigo, algo que parecia de outros tempos, e o véu cobrindo o rosto. O mais perturbador, Isa, era o som que ela fazia. Um choro baixo, constante, que parecia ecoar pelo salão todo. Era como se aquele som viesse de todos os lugares ao mesmo tempo. As pessoas começaram a comentar, mas ninguém se atrevia a se aproximar. Até que em um certo momento, a minha tia, mãe do falecido, tomou coragem e foi falar com aquela mulher. Eu não consegui ouvir o que elas estavam conversando, mas minha tia voltou pálida, quase sem conseguir falar. Ela só disse que os olhos da mulher eram vazios, como se não houvesse vida neles. Até hoje eu fico me perguntando se tudo aquilo foi coincidência ou se realmente vimos a tal mulher no velório. Mas uma coisa é certa, aquela imagem, o que aconteceu depois, não sai da minha cabeça. Desde então, sempre que vou a um velório, não consigo evitar olhar em volta, esperando não encontrar aquela figura sombria novamente. Isa, essa foi minha história. Espero que você nunca tenha que passar por algo assim. Um abraço de Cicrã. Gente, eu não conheço essa lenda. Alguém conhece? Se alguém conhece, me explica melhor aqui nos comentários. Mas, removendo a lenda. O que era isso, gente? Imagina, você vai lá pra contemplar lá, pra dar os memorial pra pessoa querida falecida sua. Aí você chega lá, você se depara com um ser desse. Ah, mas é só uma mulher chorando. Mas todo mundo ficou incomodado e apavorado, então ela dava medo. Nem de velório eu curso, imagina chegar. Ah, não, gente. Crê Deus Pai. Tá repreendido. Se vocês conhecem essa lenda, ou se vocês já viram a mulher do velório, comenta aqui pra mim entender um pouquinho melhor dessa lenda. E vamos então para o nosso próximo relato de hoje. A Sombra da Floresta. Oi, Isa, tudo bem? Meu nome é João e eu queria te contar uma experiência que vivi e que ainda me assombra até hoje. É meio difícil falar sobre isso porque sempre me pareceu coisa de filme, mas aconteceu de verdade comigo. Nunca vou me esquecer. Nunca mais fui o mesmo depois daquela noite. Era uma sexta-feira 13 e, para piorar, a lua estava cheia e alta, iluminando o caminho estreito no meio da floresta. Meu carro quebrou alguns quilômetros atrás, então eu não tive escolha, a não ser seguir a estrada andando. A estrada estava deserta e sufocante. Conforme eu fui andando, só o som dos meus passos na terra seca me acompanhava, até que, de repente, ao longe, ouvi barulhos de galhos quebrando. Meu coração disparou, mas eu não conseguia ver nada. Era como se a floresta inteira estivesse me observando. Continuei andando, tentando ignorar a sensação de que algo ou alguém estava me seguindo. Foi aí que eu ouvi de novo, galhos quebrando, mas dessa vez muito mais perto. Quando olhei para cima,
Do ombro vi entre as árvores uma sombra alta e esguia. O pânico começou a tomar conta de mim, mas tentei manter a calma. Andei mais rápido sem correr, mas a cada passo que eu dava, aquela sombra também se aproximava. O som de folhas secas e galhos se quebrando ficou mais constante, como se algo estivesse logo atrás de mim. Não aguentei. Eu comecei a correr. Quanto mais eu corria, mais parecia que a floresta se fechava ao meu redor. O ar estava pesado, quase deixando impossível respirar. Eu tropecei e caí, machucando as minhas mãos no chão. Quando me virei tentando me levantar, a sombra estava lá, bem perto de mim. Ela não tinha rosto, mas os olhos eram escuros. Eram como duas brasas acesas no escuro. Aquela forma parecia pulsar com uma energia maligna. E eu simplesmente congelei. Não sabia mais o que fazer. Não consegui gritar, não consegui me mexer. Tudo o que eu pude fazer foi olhar paralisado enquanto a sombra se aproximava. O frio que senti naquele momento era indescritível. Parecia que o vazio estava me consumindo. Acordei horas depois, no mesmo lugar, mas a estrada não estava deserta. A sombra tinha sumido, mas algo dentro de mim naquela noite, desde então, toda sexta-feira 13 eu sinto a presença dela, como se estivesse esperando a hora certa para voltar. Essa é a minha história, Isa. Eu nunca compartilhei isso com ninguém, mas precisava tirar esse peso do peito. Obrigado por ler o meu relato. Um abraço e sucesso em seu canal. Eu que agradeço, João, e agora eu fiquei no que era isso. Será que era da sexta-feira 13? Ou era algo da floresta? Que você encontrou algum espírito da floresta? Agora estou em dúvida. Mas muito obrigado por mandar seu relato, João. E vamos então para o nosso próximo e último relato de hoje. A amiga imaginária de Cassandra. Isso aconteceu comigo e minha família, quando eu tinha apenas 6 anos. Foi há muitos anos, mas as memórias ainda são tão vívidas que parecem ter acontecido ontem. Meus pais sempre disseram que eu era uma criança introspectiva, tímida e que preferia brincar sozinha do que me socializar com outras crianças. Quando nos mudamos para uma casa antiga nos arredores da cidade, fiquei animada. A mansão era grande, tinha um jardim enorme e no fundo da casa uma árvore que logo se tornou o meu lugar preferido. Logo depois de nos mudarmos, eu comecei a brincar sozinha na casa da árvore. Meus pais não se preocupavam, pois era normal para mim passar horas com minhas bonecas. Foi então que comecei a falar sobre Ana. Ana era minha nova amiga, e eu passava horas conversando com ela. Meus pais achavam que era só uma amiga imaginária, algo comum para uma criança da minha idade, e não deram muita importância. Com o tempo, no entanto, a presença de Ana foi ficando cada vez mais intensa. Eu não apenas conversava com ela, mas sentia uma presença de maneira muito real. Parecia querer ficar na casa da árvore o tempo todo, e quando não estava lá, me sentia ansiosa, como se algo me chamasse de volta. À noite, meus pais começaram a notar que eu falava durante o sono, e as frases eram sempre as mesmas. Estou com frio, não consigo ver, me ajude. Minha mãe me encontrou andando pela casa algumas noites, sonâmbula. E a situação foi piorando. Eu acordava em lugares estranhos da casa, e às vezes eu ficava mais próxima da porta, como se estivesse tentando sair. O sonambulismo se tornou mais frequente, e meus pais ficaram com medo de que eu saísse de casa sem que eles percebessem. Decidiram me levar a um psicólogo, que disse que minha amiga imaginária era uma forma de lidar com a solidão, já que eu não tinha muitos amigos. Ele recomendou que meus pais dessem mais tempo comigo e me envolvessem em atividades sociais com outras crianças. Eles seguiram o conselho, mas isso não resolveu o problema. Ao contrário, quanto mais tempo eu passava longe da casa da árvore, mais intensa a sensação de que eu precisava voltar para lá. Uma noite, lembro que acordei ao lado de fora de casa, e eu estava cavando o chão da árvore, da mesma que tinha a casinha. E me lembro vagamente de sentir uma necessidade libertadora de libertar algo ou alguém. Quando meu pai me encontrou, eu dizia que estava frio e me ajude e queria sair. Ele tentou me acordar e eu estava em transe, obcecada e continuava cavando.
Foi então que ele teve a ideia de me chamar de Ana. Naquele momento, tudo parou. Eu me virei para ele, confusa e em choque, e desmaiei. Quando acordei, tinha estado dentro de casa, com as mãos cheias de cortes e arranhões. O que aconteceu depois foi assustador para toda nossa família. Meu pai, determinado a entender o que estava acontecendo, voltou ao jardim com uma pá e começou a cavar onde eu arranhava. Depois de um tempo, ele encontrou algo terrível. Os restos mortais de uma menina pequena enterrada ali, debaixo da casa da árvore. O policial foi chamado, descobriu que o corpo pertencia a uma menina chamada Ana, que havia desaparecido ainda antes de comprarmos a casa. A investigação levou o responsável pelo desaparecimento e pelo assassinato dela. Ele havia enterrado o corpo no jardim. Desde aquele dia, nunca mais sonhei com Ana. Parece que, ao ser encontrada, ela finalmente pôde descansar. No entanto, essa experiência me marcou profundamente. Ainda quando penso na casa da árvore e em Ana, sinto um arrepio inexplicável. Algo que não era apenas uma amiga imaginária, mas uma alma perdida que de alguma forma encontrou em mim uma forma de pedir ajuda. E todas as vezes que passo por aquela casa, agora abandonada, sinto que finalmente Ana conseguiu a paz que tanto procurava. Sucesso em seu canal. E aí, gente, que história. Imagina você ter um amigo imaginário e depois você descobrir que os restos mortais estavam embaixo de você. Essa história é perturbadora em todos os ângulos que você pode imaginar. Assassinato e assombração. Terrível, adorei a história, mas terrível. E é isso, gente. Essas foram as histórias de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. A maquiagem saiu horrível, mas é isso que temos pra hoje. E é isso. Boa noite e bons sonhos.